Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Josué, capítulo número 24. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Lá no Velho Testamento. Nosso segundo culto hoje, né? Santa Ceia. Deus é bom. Velho Testamento, Josué, capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Todos acharam? Olha só, a minha tradução, ela diz assim, senão você pode acompanhar aqui na tela. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os seus pais, o pai de vocês, serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Assente-se, por favor. Nós precisamos entender os limites da nossa vida. Nós precisamos entender quando é o início de uma nova fase na nossa vida. Nós precisamos ter a observância de compreender quando algumas roupas já não nos servem mais. Nós precisamos ter a sensibilidade para entender quando algumas coisas elas já não são respostas mais para a gente. Quando deu tempo, quando o limite chegou. E quem determina isso, em primeiro lugar, é Deus. Depois a nossa compreensão vai nos dar a direção do próximo passo. Eu me lembro quando eu decidi buscar a Deus. E eu comecei a ler a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, Provérbios e Salmos. E eu procurei uma igreja, desci as águas do batismo, comecei a participar do grupo de jovens na época, me envolvi no ministério de louvor dos jovens. Só que, de um dia para o outro, eu lembro que o pastor Rogério ele fez um apelo sobre o ITQ, sobre estudar teologia. Sobre teologia, né? Estudo sobre Deus. Deus queria mais perto dele. Deus queria que eu compreendesse melhor a respeito dele. Porque a palavra é o verbo é Jesus. E quando o pastor Rogério fez aquele apelo a respeito da palavra, do estudo da palavra mais especificamente, eu me senti provocado, desafiado, incomodado. E olha, meu irmão, eu vou falar uma coisa, uma nova fase se iniciou na minha vida, onde eu entendi que a ignorância é o campo de Satanás. A ignorância, quando você não sabe, você é tapeado no mundo espiritual. Quando você não sabe, você erra no casamento. Quando você não sabe, você erra com o teu corpo. Quando você não sabe, você erra financeiramente. Quando você não sabe, você erra na vida. Por quê? Porque a ignorância leva à confusão. A ignorância leva você a frutos mentirosos. Agora a sabedoria não. A sabedoria, a diferença é que você sabe. A diferença é que você entende para saber a finalidade da tua direção, a finalidade dos passos que você escolheu. São referências. E eu preciso que você entenda que Deus está chamando você para mais perto dele. Assim como ele deu um limite para o povo de Israel. Amém? Está prestando atenção? Que bom. O povo de Israel ficou quase perto disso, 400 anos lá no Egito. 129, 127 anos como escravos. E Deus os tira, quase 2 milhões de pessoas, os tira com mão forte de uma escravidão. Os deixa rico da noite para o dia. Ali tem um acerto com rescisão, multa e tudo mais. Da noite para o dia não eram mais pobres, da noite para o dia eles não eram mais escravos, agora eles eram homens livres. Da noite para o dia, agora eles tinham autonomia de serem soldados. Josué, que era escravo, agora se torna general. E durante a caminhada,
no Egito, durante a caminhada no deserto, pessoas cultuavam a Deus, cultuavam a Baal e tantas outras coisas. Mas Deus deu um limite. Por quê? Deus deu um limite para eles, porque agora eles estavam entrando na promessa de Deus. Se você não tiver mudanças na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer das promessas maldição. Casamento, por exemplo, que é para ser bênção, vira um tormento. Corpo, que é para dar acesso, vira um tormento. Dinheiro, que é para servir você, trazer avanço, conforto, enfim, vira o quê? Vira um tormento, porque você trabalha a semana inteira, o mês inteiro, e quando pega o dinheiro faz o quê? Enche o nariz de pó? Faz o quê? É um exemplo. Deus decide dar um limite para Israel. Deus decide falar para eles, olha, é o seguinte, essa geração, que eu dei o tempo para eles, mas essa geração que dividia a adoração, essa geração que virava de costas para a vontade de Deus, essa geração que era indiferente ao meu chamado, eu estou dizendo que eu estou reprovando. Eles vão permanecer no deserto, e eles vão morrer no deserto, porque tudo que eu prometi para eles, o chamado que eu tive com eles, eles simplesmente chegaram num ponto que não me escutavam mais. Eram indiferentes, davam de ombro. Olha para cá, estacionaram na vida. Olha para cá, presta bem atenção no que eu estou falando. Existem dois públicos aqui dentro, e dois públicos que me assistem. Aqueles que escutam uma mensagem em que Deus está dando um limite e fala, ó, eu quero você mais próximo de mim. Abandone algumas coisas, dê alguns passos, tenha coragem de avançar. E essas pessoas, elas tomam essa decisão. Ou nós temos um outro público, que é dividido em duas classes. A primeira pessoa pensa, interessante essa mensagem, confrontadora, desafiadora, mas não é para mim, porque não é meu tempo. Isso aí é para quem está chegando agora. Isso aí é para aquela pessoa que ficou lá em casa e está com a vida toda arrebentada. Não é para mim. E a segunda classe de pessoas é aquelas que pensam assim, bem, agora não, mas quem sabe mês que vem? Bem, agora não, mas semana que vem eu vou me posicionar. Então a gente chama esse público de ouvintes passivos, que escuta tudo de uma forma muito água, muito leve. Porém, essas pessoas não tomam nenhuma decisão que muda a sua realidade. Jesus diz assim, bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra, bem-aventurado aqueles que vêm até mim, mas bem-aventurado aqueles que praticam a minha palavra. Meu irmão, Israel foi resgatado, foi coberto por Deus, protegido por Deus, mas ainda tinha um coração dividido, amargo, com ideais, com hábitos errados. E de repente Deus fala para eles, agora vocês vão atravessar o Jordão. Deus usa ali general Josué, agora vocês vão atravessar o Jordão. E vocês vão dar início a um novo tempo na vida de vocês. E agora, vocês vão precisar ter o passado de vocês sarado, bem resolvido dentro de você, porque senão você vai fazer a promessa maldição, porque senão você vai fazer daquilo que é para ser desfrute, dívida, aquilo que é para ser prazer, dor, aquilo que é para ser alegria, tristeza. Você vai ter que deixar o seu passado muito bem resolvido. Josué 24:15, ele fala, olha, é um convite, um limite, uma decisão. Vocês que vão escolher agora, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Josué faz um apelo para aqueles que querem desfrutar de avanços e vitórias na vida. É a condição. A condição era ter o passado bem resolvido, o passado bem curado dentro de si. Meu irmão, ser curado não é de uma hora para outra. Ser curado é um caminho que você escolhe.
É um tratamento para mim e para você. A gente sempre diz assim que o perdão, ele não é instantâneo. O perdão é uma decisão espontânea. Porém, a cura, ela vai ser um tratamento. Olha, hoje, eu vi que minha cicatriz ficou destacada aqui, né? Levei 3 pontos aqui quando pegaram a minha cabeça. Lembra do Projeto Piá? Eu não sei como é que foi no bairro de vocês, mas no meu bairro lá, aquilo, quando eu assisto aquela série, aquele filme Cidade de Deus, parecia aquilo. O menino pegou minha cabeça e deu com a minha cabeça no trinco da fechadura. E eu levei 3 pontos aqui. Você achou legal, Divaldo? Você? Mas sabe o que é interessante? Eu lembro do que aconteceu, mas não dói mais. A pessoa que decide andar pelo caminho da cura, ela toma uma decisão de tratamento. Ela vai olhar uma cicatriz da vida, alguma situação da vida, vai lembrar, mas não vai doer mais. Mas isso é um processo. E eu tenho 3 pontos para passar para você rapidamente sobre isso. Sobre ter o passado curado e bem resolvido. Então o primeiro ponto que eu preciso que você entenda o primeiro ponto que eu quero destacar para você. Nós não podemos colocar o nosso futuro no nosso passado e usar isso no presente. Tem gente estragando o futuro, que está pegando um passado doído e usando ele no presente. Eu vou dar um exemplo para você. Teu pai foi um crápula. Teu pai foi um torturador. Teu pai foi um alcoólatra. Teu pai foi sei lá o quê. Mas você superou. E agora você decidiu casar. E agora você pega o teu passado cheio de dor e você transfere isso no teu presente, descontando tudo isso no teu marido. As tuas dores, as tuas inseguranças, os teus traumas, e você acaba fazendo o que com isso? Estragando o seu futuro. Estragando às vezes o futuro dos seus filhos. Você teve uma mãe que te abandonou, torturou, fez uma série de coisas que não se faz. Entregou você. Mas a tua insegurança se tornou tão forte com relação à figura feminina, que agora você olha para as mulheres como objeto. Você olha para elas como se elas também fossem te abandonar. Você trouxe uma distorção de qualquer figura fraternal. Você está pegando um passado de dores, colocando no teu presente e arrebentando com o teu futuro. Pastor, ontem nós estávamos numa reunião com pastores, titulares e líderes. Conselho estadual, era uma consagração dos coordenadores estaduais ali. Enfim, estavam recebendo posse. O pastor Marcos Amorim disse algo muito interessante. Era uma reunião de pastores. E ele falou assim, olha, teve um pastor, uma vez, que um membro se voluntariou e cortou a grama da igreja. Sabe o que esse pastor fez? Ele falou, quem mandou você cortar grama? Quem manda nesse lugar sou eu que sou o pastor da igreja. O pastor Marcos falou bem assim, esse pastor, ele está fadado ao fracasso. Fadado. Porque alguma insegurança o gerou como uma pessoa dominadora, controladora, insegura, aquela pessoa que sufoca, que expõe. Quem que vai ter prazer de andar com uma pessoa assim? Como que uma pessoa assim vai inspirar outras pessoas? A não ser por medo. Aí não é inspiração, aí é ameaça. Mas você conhece um marido que faz isso com os filhos e com a esposa? Dominador, chato, fala. Quando o marido chega em casa, desliga a televisão, sai do sofá, guarda isso, não mexe lá. Ah, pastor, mas você fica fazendo as coisas pelas minhas costas, mas também você já parou para pensar quem que você é? Quando você chega na porta, a família faz assim para você. Poxa vida. Mas o meu marido me esconde coisas, como assim? Ele foi lá e ele ajudou a mãe dele, que ele foi lá e fez isso, quem mandou fazer calçada, quem mandou ir não sei o quê, e o Daldi... Você é uma chata, bota a pressão, mas ele não me conta nada, mas você faz uma tempestade num copo d'água, você criou uma avalanche de coisas, mas os meus filhos não me contam nada, mas também a tua filha chega para você e fala para você, mãe, então, sabe, tem uma menina lá da escola, que ela começou a fumar maconha, eu não quero saber de você andar com ela, e você...
Quando que a tua filha vai contar alguma coisa para você de novo? Se ela nem fez nada e você já está ameaçando, em vez de especular. Sério, filha? E mais alguma? Sério? Você sentiu o cheiro? E você? O que você acha? Veja bem. Ela pode estar testando, ela pode... Mas você está entendendo o que eu estou falando? Porque você cria um ambiente. Você pega um passado de dores e você coloca isso na sua rotina. E as pessoas criam armaduras, fortalezas. E daí você chega aos 30 anos de idade, aos 40, aos 50, uma pessoa que pode até ter gente ao redor, mas você é solitário, solitária. Você vai para o deserto sozinho. Meu irmão, você já parou para pensar onde está estabelecida as bases da sua vida? Se está estabelecido em um passado de dor, qualquer coisa que tentarmos construir ou reconstruir estará fragilizado e o resultado será uma frustração maior ainda. Alguns querem construir uma casa nova, mas usando uma estrutura da casa muito antiga, com a base ruim, que levou à ruína. O que você acha que vai acontecer? Presta bem atenção no que eu estou falando. Gerir casamento e empreender um negócio em forma que já deu errado é a certeza da frustração. Porque o meu pai era assim. Às vezes teu pai era um estúpido. E o casamento ficou só de fachada. Antigamente o casamento só durava porque a mulher aguentava tudo. E era uma questão de imagem. Antigamente os pais olhavam para o filho só assim, ó. Aquilo é um grito. Hoje, se você gritar com o teu filho, dependendo do que você comece a fazer, você só vai perdendo. Se você não for amigo dos teus filhos, eu não estou dizendo para não ser firme não, não é isso. Mas se você não aprender a ter um diálogo saudável, você vai perder eles. Não é a mesma coisa não. Pode ser com dignidade, sim, deve ser. Esse povo que está junto com Josué, eles são filhos de um povo que estava com Moisés caminhando há 40 anos no deserto. E esse povo ficou por lá. Por quê? Porque ele foi um modelo que não deu certo. Desobedientes, desonravam a Deus, dividindo a adoração entre Deus e Baal. Deus disse que eles não iriam entrar, com exceção de Josué e Calebe, até que o último daquela geração morresse. Os filhos que estavam entrando na terra prometida, eles tinham um problema de carregar dentro de si um modelo antigo. E é justamente o modelo que fez com que os seus pais fracassassem. Josué olha o cenário e ele faz um apelo novo para o povo. Um limite de hábitos que os levaria à destruição. Eles usavam o presente para levar a destruição para o futuro, usando uma má educação. Meu irmão, isso era a pior besteira. Você conhece alguém preso ao que não deu certo? Você conhece alguém preso que não deu certo? Pastor, mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas não tem a ver com o que eu estou falando. Eles não estão tendo a mesma oportunidade de conhecimento que você tem hoje. E se você está tendo um conhecimento hoje, por que você vai insistir no erro? Talvez você conheça alguém que está preso ou presa a uma traição de 30 anos atrás. Alguém que copia a vida dos seus pais que não deu certo. Deus chama você para atravessar o Jordão para novas referências, para novos resultados. Amém? Segundo ponto, você precisa fazer uma escolha da sua expectativa. Você já viu aquelas pessoas que parece que nada está bom? Olha só, pode ser que não apresente todas essas características, mas algumas é incrível. Essas pessoas são inconstantes, nunca chegam a lugar nenhum. São pessoas vazias, ela não sabe se é a comida, é a saudade, é a cobiça, não sabe o que é. Mas são pessoas vazias, fadiga, tristeza, irritabilidade, desesperança, problemas de concentração ou de tomar decisão. Essa falta de ânimo é algo marcante. Olha só, 10 pontos rápido aqui.
Auto-isolamento não é uma pessoa que ela quer. Veja bem, auto-isolamento é uma pessoa que ela tem um problema e ela prefere viver isolada. Auto-isolamento, desorganização. Como é que uma pessoa desorganizada por dentro pode ser organizada por fora? São dois extremos. Ou a pessoa é organizada no extremo para esconder uma desorganização interna, ou uma pessoa extremamente bagunçada por fora porque é bagunçada por dentro. Isso não tem equilíbrio. Tem gente que é neurótico, no extremo com limpeza. Sono desregulado, falta de higiene, pensamentos catastróficos, péssima alimentação, ou come muito ou não come nada, desmotivação, fuga dos problemas, culpa dos outros ou auto-ódio, vive com medo. Tudo isso é resultado de excesso de passado. E Deus chama você para atravessar o Jordão. Mas alguns continuam com expectativas ruins por causa de um passado de dor ou por causa do excesso de passado. Excesso de passado. E se você quer atravessar o Jordão para as promessas de Deus, você terá que ressignificar a sua vida. Pois você não vive o presente e não abre a possibilidade nenhuma de planejar o seu futuro. Viver ancorado a um pico de estresse do passado gera um círculo vicioso de pensamentos e sentimentos disfuncionais. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo para você. Está lá você com a tua esposa, ou você com o teu marido. E de repente vocês vão passear lá, está lá no passeio público. Tem bastante coisa lá. Está lá no passeio público. Um dia bonito como o de hoje, sol não está aquele estágio para o inferno, mas também não está nublado. Está lá o sol. Você está com dinheiro, você vai lá, compra uma pipoca, e está andando com a pessoa, e a pessoa só está assim, ó. O que foi? Mas eu queria tanto que ela estivesse aqui. Quem? Tudo bem, foi importante a pessoa viver o tempo que viveu. Eu não quero ser frio, mas já se passaram mais de 10 anos. Já se passaram mais de 15 anos. Já se passou um tempo válido. Lógico, não é uma traição. Mas você precisa entender algumas coisas. Que outras pessoas precisam de você. E que você está lutando com coisas que é dar murro em ponta de faca. E a pessoa está num cruzeiro. Coisa mais linda. Cheio de coisas lá dentro. E blá blá blá. E a pessoa tem que aproveitar. E a pessoa está assim. Queria tanto que ela, que ele, ou que isso, ou que aquilo. Isso é, a pessoa ela não consegue desfrutar do presente, não consegue desfrutar de férias, não consegue desfrutar de um momento de lazer, não consegue desfrutar de nada, porque vive ancorado a um pico de estresse na vida. Está entendendo o que eu estou falando? Isso torna o sentimento muito disfuncional. Marido e a esposa, às vezes está aproveitando a vida, está lá ela presa a alguma coisa ruim que aconteceu semana passada, ou está lá ele, triste porque o Flamengo perdeu. Está entendendo? Lucas capítulo 17, versículo 32, Jesus disse: lembrai-vos da esposa de Ló. Quem é a esposa de Ló? Olha, Deus chegou para Sodoma e Gomorra e deu o limite. Gente, quando começa a fazer coisas com crianças, Deus dá um limite. Aquelas duas cidades eram cidades que Deus já havia dado outras oportunidades, mas eles rejeitaram, foram indiferentes. Então Deus dá um limite. Mas antes disso, Deus faz um convite. Chama Ló, por exemplo, a sua esposa, salva-os dali, e dá uma condição. Qual que era a condição? Não olhar para trás. Vocês vão sair de Sodoma, de Gomorra, mas não é para vocês olharem para trás. E o que acontece com aquela mulher? A Bíblia diz que ela se torna uma estátua.
Mas eu vou dar um exemplo para você, fazendo uma exegese, trazendo para as ideias de hoje. Você conhece alguém preso ao passado que tem um coração duro hoje? Você conhece alguém preso ao passado que é orgulhoso? Orgulhoso. Não quero que ninguém me ajude, porque senão é perigoso me jogar na cara. Eu saio daqui sozinho. Você conhece alguém orgulhoso, orgulhosa? Alguém amargo? Com respostas sempre ríspidas. Você conhece alguém? Essa mulher, quando eles estão saindo e está tendo a destruição em Sodoma e Gomorra, ela não aguenta, por quê? Porque os teus sentimentos, ou cobiça, ou raiva, ou vingança, alguma coisa assim fez ela olhar para trás. E essa mulher com o coração duro, ou essa mulher que virou uma estátua, ela perdeu a oportunidade de de desfrutar da sua velhice, de desfrutar do seu casamento. Ela perdeu a oportunidade de conhecer os seus netos futuros, de conhecer novos temperos. Ela perdeu a oportunidade de conhecer novos horizontes, ter novos vizinhos, conhecer, desfrutar. Ela perdeu muita oportunidade. Por quê? Porque ela se tornou uma pessoa dura e amarga. Você conhece alguém assim? Que há 30, 40 anos, 12 anos, 7 anos aconteceu alguma coisa, e aquela pessoa fica assim: porque eu nunca mais, porque agora, ou porque eu não confio. Meu irmão, você conhece alguma pessoa com o coração duro? Despreza o valor do perdão, despreza o valor da reconciliação, e criou dentro de si raiz de amargura. Hebreus 12:15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Cristo, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Se a expectativa de uma pessoa estiver em algo amargo do seu passado, ela acaba virando um buraco negro. E o buraco negro, ele suga até a luz daquilo que está mais próximo a ele. Interessante isso. Chega aquela pessoa tudo alegrinho, tudo alegrinha. Tudo bem, meu irmão? E aí? Tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê. E aí? Corta a moral. Bom dia, para quem? A pessoa leva um coice que até a pessoa tonteia ali no meio. Suga até essa luz das pessoas ao redor. Tá? Conhece essas mães amarguradas porque tiveram experiências ruins? Que chega para a filha, por exemplo, fala: filha, não case. Ou para o filho: não case, porque casamento é terrível, é ruim. Casamento é bom, só que tem que ser feito do jeito certo. Todo mundo gosta de bolo. Um gosta de bolo de fubá, outro chocolate. Afrodescendente psiquiatra, para não falar nega maluca, né? O bolo. Só que em vez de você colocar fermento, você colocar cal, vai dar certo? Se o casamento não tiver respeito, o que vai virar? É um dos pontos. Vai fazer mal em vez de fazer bem. Então a pessoa está amarga, teve uma experiência ruim, e às vezes generaliza, enxerga a vida através daquela amargura. Não é? Mas eu amo os meus pais. Mas meus pais me batiam muito quando eu era criança. Só que assim, meus irmãos, eles sofreram muito mais. Essa maldição tem que parar em você. Tem que frear isso, para que não se achegue nos teus filhos. Porque você está tendo uma oportunidade que os teus pais não tiveram, que os avós não tiveram. Porque a ignorância, ela prevalecia muito, ela dominava muito pessoas. Meu irmão, pelo amor de Deus, aceite o horizonte novo, pois Jesus está te esperando da outra margem. Isso trará para você determinação de um vencedor. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sepulte o Egito hoje. Há uma terra de novos e melhores sabores para você desfrutar.
Eu não conheço um campeão que não conheça a dor. Todo campeão conhece a dor e teve que aprender a lidar com ela. A Aimee Semple McPherson, com 21 anos, casada, foi para a China fazer missões com o seu marido, Robert Semple. Lá, ela engravidou, teve a primeira filha, Roberta, recém-nascida. O marido pegou malária e foi a óbito. Ela com 21 anos de idade, viúva, não falava a língua daquele povo, não sabia ler, como é que é o nome mesmo da escrita? Mandarim, eu ia falar palharim, não sabia ler mandarim. Se você olhar para a biografia da pastora Aimee, você vai perceber que ela deixava o deserto e ela atravessava o Jordão com determinação. Sabe por quê? Porque fé é para frente. A mesma fé que faz a gente vencer, faz a gente resistir para caminhar para frente. A sua expectativa estava em cada promessa de Deus. Mesmo com a morte física dela, em 1944, aos 53 anos de idade, o Evangelho de Cristo é pregado nos 4 cantos desse mundo, em 156 países. O Evangelho quadrangular, isso é, o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes. O que batiza, o salva, o que cura, o que voltará. O mesmo Jesus visto de 4 ângulos diferentes. Porque fé é para frente. Porque é para frente que se anda. E se eu caminhar, querer olhar para frente, preso no meu passado, como que eu vou caminhar aqui dentro? Eu vou levar tempestades que não existem mais dentro de mim. Você está entendendo? Terceiro ponto para eu finalizar. Pare de se iludir que após você atravessar o Jordão, após você atravessar o rio, não vai mais haver guerra. Olha, eu costumo dizer que marinheiro bom se faz em mar bravo. Não há como enfrentar a vida sem passar por tempestades. Josué sabia que após aquele rio, haveriam muitas coisas boas para ele e o seu povo, mas também ele sabia que gigantes, inimigos de Deus, Deus havia dado um limite para esses inimigos e não quiseram mudar. E agora, Deus havia usado este povo para os impedir. Um período de conquista. Porque todo campeão precisa recusar o pânico se ele quiser vencer. Você está entendendo? Tem que recusar o pânico. O Eric, o filho do meio nosso, ele tem 18 anos hoje. E ele tinha 3 anos de idade. Eu estava pronto para ir para o curso de teologia, tanto eu quanto a Gleice. De repente ele andando com uma fralda na mão. Ele pisou na fralda e não soltou. Estava com a chupeta na boca. Deu com a cabeça na quina de uma parede do banheiro lá, que estava aqueles quebradinhos de quina assim. 6 pontos aqui. Só que na hora, uma sangueira. Na mesma hora, o pastor Manuel Daça chegou com a jabiraca dele, que ele chamava de jabiraca, um Chevette hatch. Ele falou, eu uso perfume da Petrobras, às vezes é da Shell. Naquele tempo ainda tinha perfume da Texaco. E o cheiro chegava antes dele. Parecia que o escapamento era dentro do carro. Mas naquela mesma hora, Deus mandou aquela carruagem para a gente e a gente já foi para o hospital. E lá, resolvemos tudo, médico, segura na mão, o menino querendo desacordar, aí você não sabe o que aconteceu, mas resolvendo, não deixando dormir, conversando lá, anestesia. Quando passou tudo, eu desci embaixo lá no hospital, onde eu trabalhava também, peguei o telefone, liguei para o meu pai. Então, pai, estou aqui no hospital. Aí eu chorei. Mas na hora eu não tive pânico. Agora tem pessoas que na hora que acontece alguma coisa, em vez de resolver, para vencer, para avançar, faz o quê? Piora tudo. Pânico. Pânico. Está lá o marido e a mulher. Você não sabe que eu e desejo, e eu e quebra a coisa e joga a coisa. E mais uma vez, eu vou embora. Não resolve coisas. Não resolve. Cria mais problemas. Vai agir com chantagem. Essa é a reação mais infantil que tem.
E sabe o que vai fazendo com os filhos? Se for grandes, vai falar assim: o pai não vai fazer isso. Isso aí ninguém ouve mais o pai. A mãe não vai fazer isso aí. Tá, pior. Agora, se é criança, uma criança de 7 a 12, a 13 anos, cria-se um pavor dentro dela. Uma insegurança no lar. E a casa da gente, o relacionamento pai e mãe, é a primeira referência de reino de Deus. Quando a pessoa tem a figura paterna distorcida, ela tem dificuldade em descansar em Deus, inclusive, na graça de Deus, ou de compreender o relacionamento com Deus. Entenda que ao passar o Jordão, não significa que não haverão guerras, não significa que você não vai ter que recusar o pânico e aprender a guerrear, a se qualificar. Entenda o que eu estou falando. Martin Luther King, ele disse uma vez: ainda que me falasse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Quando você não pode controlar o seu ambiente, controle o seu foco. Controle o seu foco. Deus não mostrará o que nós iremos passar, mas Deus mostra para a gente aonde a gente vai chegar. Meu irmão, presta atenção. O seu futuro precisa de você, não o seu passado. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, se torna indigno. E a pessoa que fica presa ao passado, ela não vai conseguir trabalhar a terra mais, ela não vai conseguir semear mais, ela vai fazer tudo torto, se torna indigno para o trabalho. Como que você quer desfrutar a vida? Como que você quer avançar? Presta atenção no que eu vou falar para você. Registre isso dentro de você agora. A semeadura é a única forma de você interagir com o seu futuro. A semeadura é a única forma de você interagir com o seu futuro. O que você plantar hoje, começa a encher o nariz de pinga hoje para você ver o que vai acontecer daqui a um tempo. É uma porta que se abre. Comece a fumar, seja o que for, para você ver o que vai acontecer futuramente com o teu pulmão, ou com o cardio, ou com o teu coração, ou com aquela, como é que chama aquela veia que eu esqueci o nome agora? A aorta que vai encurtando. Comece a gastar demais o cartão de crédito para você ver o que vai acontecer com o teu amanhã. Essa eu já sei. A única forma de você interagir com o seu futuro é semeando hoje. Não é? Você quer atravessar um Jordão, você quer entrar numa nova fase da sua vida? Comece a entender essas coisas. Comece a aceitar que você precisa de cura em algumas áreas, ou que você precisa entender. Para de ficar acusando pessoas a toda hora, porque se você colocou a mão no arado, se você decidiu vir para o culto hoje, se você quer desvendar, descobrir sobre a palavra de Deus e agora começa a acusar todo mundo, o que você vai esperar? Como que você vai interagir com o seu futuro desse jeito? O que você vai colher lá? Olha, com 16 anos eu li a Bíblia. Com 19 anos, 18 anos eu comecei a cursar teologia. Com 18 anos eu comecei a cursar teologia. Sem grana, sem comida às vezes, andando longa distância. Por quê? Porque eu estava semeando para o meu futuro. E quando eu comprei uma bicicleta ainda, na loja, paguei 200 vezes, porque eu era responsável por grupo de missões na igreja, e o grupo de missões da igreja só funciona se tiver grupo de intercessão. Eu dirigia uma oração toda manhã na igreja, todo dia. E como eu era o que morava mais longe, eu comprei aquela bicicleta, e eu ia de bicicleta para a igreja, para poder estar toda manhã, para poder voltar, e nessa época eu trabalhava tarde no hospital. Eu saí de casa, acho que 12:30, 1h, alguma coisa assim. Então, quando eu terminei de pagar a bicicleta, terminei o propósito, floriu algo no meu coração. E eu ofertei a bicicleta na igreja. E aquelas barras circulares, irmão, aquelas que era elite. Aquelas que o cara passa nos lugares e fala, oh, mas ei! Aquele jeito. Oh, mas que você esquece o nome das pessoas e fala, oh, mas ei, vamos lá.
Eu oferto. Mas por que eu falo essas coisas? Porque aquele que sabe o que semeia não tem medo da colheita. Aí eu pergunto para você, o que está colhendo? Confusão? Inconstância? O que você está plantando? Eu não sei o que eu quero. Eu ainda não, uma hora eu estou firme, uma hora eu não estou. Uma hora eu amo, outra hora eu não amo. Uma hora eu quero trabalhar nisso, outra hora naquilo, outra hora daqui a pouco naquilo. O que você quer da vida? O que você quer da vida? Deus está chamando você a atravessar o Jordão. Deus está chamando você a deixar os velhos hábitos. Deus está chamando você para ter coragem. Não pânico, não medo, não confusão. Deus está chamando você para ter coragem, para chegar mais perto dEle. Ah, mas se eu chegar mais perto dEle, eu me comprometo muito. Então eu também não quero estar tão longe, que se o negócio azedar, dá tempo de eu chegar perto. Deus está chamando você para perto dEle, porque Deus nunca piorou a vida de ninguém. Deus está chamando você para uma nova fase. Deus está chamando você para ter coragem de ouvir Ele. Deus está chamando você. E aquele que ouvir a sua voz e quiser seguir a Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Siga. Se importe com o que Deus está falando. Deus está chamando você para atravessar o Jordão, porque há promessas após o Jordão. Há desafios, mas há promessas. É um período de conquistas, é um período de avanço, é um período de uma nova fase. Deus está chamando você para enterrar o Egito que te perturbava e para aceitar os novos desafios do teu novo posicionamento. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe o que você vai fazer? Você vai se envolver no corpo de Cristo. Tem os grupos de discipulado da igreja, grupos de homens e mulheres, tem casais, tem grupo de crianças, discipulado que acontece toda semana. Tem os grupos de discipulado de jovens. Tem o diaconato da igreja. Gente, na quinta-feira, por que você não se posicionou? Bateu no peito, chegou ali para o Jorge para ver e falou: eis-me aqui, ó, eu estou me posicionando para ajudar na quinta-feira. Ou no domingo, numa escala. O que precisar. Você fica nessa daí, uma hora, um dia. Ei, dois tipos de pessoa. Os que escutam e eis-me aqui, ou aqueles que escutam, eu vou deixar para mais tarde, de novo. Ou aqueles, não é para mim porque eu tenho muita coisa. Ou por causa disso, ou por causa daquilo. Meu irmão, Deus vai honrar a tua posição. E a forma de você interagir com o seu futuro é semeando hoje. Coloca a mão no teu coração assim, por favor. E eu gostaria muito que você fechasse os teus olhos. E talvez, enquanto eu falava para você de um passado difícil, alguma situação complicada, quando eu falava para você disso, alguma situação dolorida atacou o teu coração, as tuas memórias, a tua insegurança, eu não sei, mas Deus está chamando você para enterrar isso. E eu vou orar, e você vai falar isso para Deus, você vai falar isso para Jesus, e você vai dizer para Ele que você decidiu hoje colocar o passado no passado. Você decidiu não colocar tais responsabilidades mais para algumas pessoas. Você decidiu andar de uma nova forma na sua vida, novas escolhas, um caminho de cura, um caminho de libertação. Você decidiu hoje, e Deus vai ungir as tuas palavras, mas você vai decidir se envolver com a obra de Deus, porque é um caminho de cura, e eu vou orar por você, e você vai falar para Deus tudo isso, e o teu comprometimento. Santo Deus, Deus fiel, consolador, eu não sei, Pai, qual foi o Egito dessa pessoa. O que eu sei é o que o Senhor tirou e tem tirado com mão forte. Pai, essas pessoas de uma região, de uma maldição terrível, em nome de Jesus Cristo, agressivamente o Senhor tirou essas pessoas do mal. E hoje, Pai, está abençoando com um presente promissor, com um futuro, Pai, abençoado. Então, Pai, sopra desse entendimento toda aquela expectativa ruim, sopra dessa mente, Pai, passa o teu rio, lava e derrama, Pai, a ressignificância dessa vida, desse propósito, meu Deus, dá esse ânimo, dá esse pique, dá, Pai, a energia que precisa.
para que seja colocado por terra todo este mal, e para que as promessas de Deus tenham todo acesso. Meu Deus, essa pessoa que hoje abriu espaço no coração para ser sarado, sarada, essa pessoa que hoje quer atravessar o Jordão por uma nova vida, e que hoje decidiu deixar, Pai, o demônio da amargura, da raiz da amargura, hoje decidiu fechar esta brecha que tanto atacava, que tanto encontrava espaço. No nome de Jesus Cristo, restaura, Pai, a jovialidade desta pessoa, restaura a alegria, restaura, Pai, o amor, restaura as boas expectativas, restaura, pois assim nós estamos ligando aos céus agradecidos, em nome de Jesus.